Boa noite, galera. É o Cineclube Passa Mal, um grupo de pessoas gabaritadas, só que não, Por que não? a respeito de filmes. E assim, como normalmente as gravações são longas, a gente indica que vocês escutem, usem mais como podcast, para vocês poderem fazer suas coisas, né? E lembrando Perca que seu tempo, isso não. é um canal de zoeira, a gente faz muitas piadas, então não levem elas a sério. Nem levem elas, na verdade. Na verdade, você está levando a sério, está no canto errado, É né, cara? verdade. Entendeu? Tipo assim, esse nome não é à toa, passa mal, né? Sim, sim. Entendeu? Se quiser passar bem, vai lá na farmácia, né? A gente sempre indica aí. Quer E passar bem, vai assim, no hospital. um dos Hoje em dia não, né? um dos nossos Não. Fica em casa mesmo, pandêmicos. um dos Pede nossos comigo aí. um dos nossos ilustres analistas, né, o Diego, o arauto do caos e da zoeira, ele E da fez infâmia. 4 perguntas, certo? Já temos nossa sessão perguntas agora. 4 perguntas, né, a respeito do filme que ele me passou, eu vou passar para vocês Provocações. e vocês Provocações. provocações, certo? Aqui, ó, a primeira pergunta. Deixa eu fazer a primeira pergunta delas, vai embora. Já começando bem. É o espírito do caos que se apossou de minha pessoa. Provocações, diabo. o cara vai Do embora. diabo. Pronto, primeira pergunta. Vocês acham, o que é que vocês acham do Tom Holland? Ele como herói, é clássico de Bang Bang? Ele é o herói clássico trágico ou algum outro tipo de característica? Fale o desenvolvimento dele e dos outros personagens da trama. Caralho, tipo assim, na lata. Pá, na lata. Questão de vestibular. Vai, Henrique, vai. Toma pra ti essa bola aí. Discerne em uma redação de 20 linhas. De 7. Eu quero 3 laudas. Usando as normas da ABNT. E o que é melhor? Não tem rascunho, maluco. Manda ver aí. 3 laudas aí, direto na caneta. Cara, primeira coisa que eu não considero o Tom Holland herói. Em nenhum momento eu considero ele. Então já começamos com... Não tem heróis nesse filme, tem protagonismos, né? Assim, só pra dizer. Protagonismo. Acho que a melhor ideia da coisa que pode se falar é protagonismo mesmo, que nem todo protagonista é um herói, né? Mas é aquele que, digamos assim, movimenta o filme de alguma forma, né? Até porque, na verdade, até assim, eu vi o filme, mas como se ele tivesse 3 partes. 3 ou 4, acho que é 3, se eu não me lembro agora. Porque conta ali o que a gente pode ou considerar uma introdução da história do Tom Holland, ou do que se desenrola depois, mas eu, na verdade, eu vejo ali um pouco, como é que eu vi uma vez, um trabalho de psicologia de uma menina, como se fosse as gerações, né? As gerações ali que vão ocorrer da família. Transgeracionalidade. Isso aí. Então eu vi ali como se fossem etapas, na verdade, da transgeracionalidade de uma família, né? De famílias, no caso, né? Então, vamos colocar assim, para ficar mais didaticamente, acho que 3 etapas ali, né? Para mim, o filme teve três marcos assim, de tempos. Ele quis trazer coisas que se interligavam, mas que mostravam pontos de vista de temporais e de histórias diferentes. Então, a primeira parte foi a construção da história ali se você for colocar o personagem do Tom Holland, que eu esqueci, David, eu não esqueci o nome do cara. É o Tom Holland. Mas o personagem é David, É Arvin, né? Darwin, colocando Darwin, vamos botar assim como ponto. Darwin. Eu tô com David na cabeça. Diferente das espécies, né? Esse daí não evolui, cara. Talvez o sentido, mas talvez o nome Arvin remeta a Darwin também. Talvez seja uma provocação do diretor, não sei. Ou do escritor, né? Acho que foi baladeiro, acho que foi isso. Você pode colocar, dependendo da interpretação que você queira fazer, você pode colocar o Arvin como, vamos dizer assim, o ponto central da trama
né? Ou eu poderia colocar ele dessa forma, mas na verdade eu não entendi muito como se ele fosse um ponto central em si, mas que ele fosse algo que fez a cola, digamos assim, de várias coisas, né? E juntou alguns pedaços ali que aparentemente em algum momento não teriam conexão nenhuma, né? Porque algumas conexões também foram geradas sem ele, estavam de fora, né? Então, por isso que eu não considero ele um ponto central. A história não necessariamente rodava ao redor dele, apesar de que, como se colocou que ele é um protagonista, né? A gente vê muita coisa a partir da vida dele, né? Mas que não foi necessariamente ele que fez movimentar a trama de boa parte das coisas. Por isso que eu considero em 3 partes, porque tem partes em que ele não participou diretamente, ele foi uma vítima, um espectador, né? E aí a última parte para mim é que realmente ele assume um protagonismo em que ele passa a movimentar a trama e fazer alguns fatos ocorrerem. É mais a parte final que eu considero. Mas, sim, a primeira parte que eu considero ali, falando um pouquinho da história, eu não vou falar muito do Tom Holland como herói, porque eu não considero ele herói. Depois eu vou falar do que ele representou dentro da trama, né? É mais pro final. Ele foi... A história ali foi a construção de um núcleo familiar que tinha, né? Que se construiu a partir já herdando... Por isso que a transgeracionalidade é herdando ali o que veio de uma outra família, que no caso lá daqueles senhores, né? Que eram os pais daquele rapaz lá da guerra, né? Ele voltando. Então, aí ele volta para construir a sua nova vida, né? E logo no começo daquela história que é apresentada, ele encontra a mulher da vida dele, né? E aí já vem aquela ideia de criar uma criação do núcleo familiar que é bem da criação dele ali, né, que aquela história de família bem religiosa e tal, então essa questão de criação do núcleo familiar é bem um tema bem forte. E aí já vai acontecendo essa história da ideia da criação do núcleo familiar deles, e logo no começo já enfrenta um empecilho, né, que a mãe dele não queria exatamente que ele fosse atrás da pessoa que ele queria, né? Queria que fosse atrás de uma outra pessoa que ela tinha meio que escolhido por causa da questão da promessa lá que ela fez. Enfim, é uma coisa que já acontece ali. E aí então, começa a acontecer uma coisa legal, que eu achei legal desse filme, que ele trata bem, né? E são... que nem sempre as escolhas da sua vida é você que faz, mas às vezes elas escolhem você, né? Então, rumos que a vida toma que nem sempre você planeja, né? Então, a mãe tinha planejado aquela história, mas a própria menina que ela tinha planejado já se direcionou para outra coisa e ele já veio com um direcionamento diferente, né? Então, não teve nem a possibilidade do planejamento dela dar certo, porque ambos... que ela queria se direcionar de forma diferente. E no meio desse direcionamento da vida é o direcionamento das coisas ruins, né? Se fala da putagem da galera que aparece no meio da história. Enfim, então essa primeira parte, eu vou dividir assim em partes mais ou menos, só para dar uma ideia geral de como é que eu entendi o filme, né? Trataria dessa parte aí que vai criar essa primeira etapa do filme, né? E aí, com esse núcleo familiar, aí passa a não ser só mais um, cria 2, né? Porque queria a história da menina lá, que eu esqueci, a que ficou com o pastor, né? Que, como núcleo central, tinha a família do cara. Hã? Loreta, é. Não, a Loreta era a filha, não? Não, ela não é a filha, não. Ah, sim, era o nome da filha. A Loreta, eu acho que era a filha, não? Era o nome da filha, acho que é ela, não o nome da mulher. Loreta. Tá falando de quem? Desculpa. Eu pensei que fosse a meninazinha que é a irmã do Arnold. Não. A mãe dela. A mãe da Loreta. Mãe dela, certo. Ellen, né? Ellen, né? Acho que não me engano. Acho que era Ellen.
Aí começa 2 núcleos familiares ali, junto com um dos pais, né, que nunca some, né, mas é como se ali, a partir daquele núcleo familiar dos pais, se desenvolvesse 2 outros núcleos familiares, né, que é a da Ellen e o do cara lá que eu esqueci, que era o pai do Arne. E com o ponto central ali que roda, tem o núcleo familiar dos pais do cara, né, que ali virou meio que a primeira cola da primeira parte, para mim, é os pais lá, né? Eles viraram a primeira cola da história. E aí, no desenrolar dos núcleos familiares, foram tomando alguns rumos próprios, surge 2 personagens que depois, mais à frente, vai se desenrolar a história em cima deles, que são os filhos, né? O filho do lado do filho, seria o neto dos avós lá, né? E a outra que não é neta, mas que acabou ficando com eles, né? E aí a história começa a passar para uma visão, para uma ideia do filho, né? Do Arne. E aí os pais dele começam a virar pano de fundo, depois de um tempo, para a história dele. Aí acontece toda a história com a mãe dele, né? Da doença e tal. E a história com o pai dele por causa dessa doença. E aí depois tem a morte do pai, que aí para mim entra no segundo momento do filme, que é o momento que vai se desenvolver a outra geração, né, que é o Arne. E aí já vai o Arne e a Loretta, que já vão estar convivendo, né? Já vai tratar da relação familiar que acontece já com eles dois dentro do núcleo familiar que era, no caso dos avós. E aí os avós continuam aí como um elo, mas já saem um pouco, já se afastam um pouco de aparecer, né? Já não aparecem tanto ali. A história começa a rolar em torno deles dois, daquela relação entre os dois. E os problemas que os dois tinham por causa do passado que eles tinham, né? E aí, claro, entrando sempre as filas da putagem da galera que estava no meio da história, né? Que sempre aparece, enfim, mostrando o melhor que tem dos humanos. E mais uma vez, que é um outro núcleo, uma outra cola forte que tem, são as questões religiosas, né? Que aí, no caso, entra como a igreja lá, né? Que vai ter a sucessão do pastor, né? Do reverendo, do novo, que seria aí já outra geração do reverendo, né? Que aí, junto com a geração nova, nessa outra parte, que seria do Arne e da Loretta, vem a nova geração da parte religiosa, né, que vem o novo pastor lá, que é eu me esqueci o nome do cara, eu vou chamar de Edward, que é do Twilight. A fada. A fada. Eu acho que uma das poucas piadas que a gente pode fazer nesse filme é o grande embate entre o Homem-Aranha e o Batman metrosexual. Rapaz, pois então, não sei se de Batman ali ainda não, viu? Eu acho que ele tá ali ainda para vampiro. Não, eu digo pela atuação, os personagens, as personas que eles já fizeram. Não, eu sei, mas é porque ele ainda não fez o Batman, né? Ainda vai fazer, né? Então, assim... O cara tá vestindo o uniforme, cara. Já tá vestindo, já. Não, mas ainda não lançou, né? Então... Inclusive, eu acho que ele teve que dar uma engordada estratégica, assim, uma forçada estratégica para parecer mais desleixado. Ele não conseguiu... Ele disse que ele não ia fazer. Falou, né? Ele não estava conseguindo ganhar massa muscular. Muita dificuldade para ele. Então, ele é bem velho, né? Ele é muito baixo, o cara vai ficar torado. O do cara não tem muito. Ele é muito mais fácil ser um Homem-Aranha do que um Batman. Macho, tipo isso, pronto, verdade, tipo isso. Só que a proposta de fazer um Batman o segundo ano, né, ano 2, aí estão querendo pegar essa proposta de um cara muito jovem, talvez, né? Talvez. Ele é bom para passar uma ideia de um cara jovem, né, porque ele é meio franzinho, assim, e tal, ficar bem jovenzinho ali, saindo, entrando nos seus 20 e pouquinho anos ali, pode até pegar legal. Acho Michael Keaton, vagabundo, fez o primeiro Batman 2. Vamos. Pronto, eu posso botar um pouco minha abordagem a respeito do filme pra gente, porque ainda tem mais outras 3 perguntas. Mas tu vai na pergunta 2.
São 4 perguntas. Eu falei uma, as outras 3 são mais rápidas. Porque essa Eu pensei que essa toda era Não, era uma pergunta. São 3, são 4. Porra! É porque ele só perguntou do Tom Holland, peixe. Foi tu que fez uma... Não, perguntou do Tom Holland. Ele falou do desenvolvimento dos personagens. Mas as outras três são abordagens até provocativas. As outras 3 são mais provocativas, só que são mais, acho que em si são um pouco mais rápidas de responder, certo? Sobre o filme, eu acho que o Tom Holland, na pergunta, né? Se era um herói clássico de Bang Bang, herói clássico trágico ou outra característica, eu acho que ele entraria mais no sentido de anti-herói trágico. Porque eu acho que a história, ela se baseia em 2 gerações, a violência, o extremismo religioso e os ciclos que isso proporciona. Porque, assim, o filme ele se baseia em 2 cidades, né? Que é Knoxville, que é em Ohio, e Coal Creek, que é na Virgínia Ocidental. Os primeiros segundos. Mas tinha aquela outra Made que foi. Mas o Made, ele fica na fronteira entre os 2. É o que liga os 2, né? Então, assim, nos primeiros segundos ele fala a respeito desses 2 pontos. Porque eu acho que o Knoxville é onde o Arvin nasceu. O Coal Creek é exatamente a cidade em que a Loretta mora. O intermédio, que é em Maeve, que é aquelas pracinhas, aquela questão lá do piquenique, né? Que tinha um casal que matava, ficava em Maeve, que era o intermédio entre os 2. Era um dos pontos que ligavam os 2, certo? Eu acho que o filme ele mostra muito essa questão do extremismo religioso. Eu acho que esse filme ele não choca por chocar. Eu acho que ele é ácido e ele bate onde tem que bater. Acho que é, inclusive, muito importante a abordagem que ele coloca. E, assim, é violento e o pior, em muitos casos, é real em algumas regiões. Então, assim, eu acho que é muito interessante. É um filme que suscita um debate importante. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro que a pessoa não... Se ela não vê o filme, assim... E muitas pessoas se deixam levar por situações, por ocasiões... por pessoas que têm um trato fino com as palavras e que enganam outras pessoas, entendeu? As artimanhas, né? Que dizem ser de fé, mas que, se você pegar pelas palavras escritas, eles deturpam a fé, entendeu? Se a gente considerar de um ponto de vista, vamos dizer assim, Novo Testamento, seriam fariseus. São os doutores da lei, que sabem muito, escrevem muito, mas que o próprio Jesus repudiava. Eu digo assim, do ponto de vista cristão, sim, enquanto o Novo Testamento. Isso é um personagem, né, Peixe? Uma das coisas que foi trabalhadas, né? Porque, por exemplo, eu não vejo como fariseu o pai da Loretta. Exatamente. Mas ele era um senhor da lei que interpretava de uma forma diferente. Eu, inclusive, assim, Eduardo, eu não sou psicólogo, você acha que tem uma abordagem muito melhor do que eu para dizer isso. Eu não sabia se ele tinha uma paranoia, se ele era esquizofrênico, se ali era um tipo de fé deturpada, porque... Cara, não tem como precisar isso. O filme, inclusive, ele nem trabalha com a hipótese esquizofrênica. A aranha existia, né? A aranha não é uma ilusão que a galera via a aranha por conta, digamos assim, de um estupor místico, né? A galera, diante daquele... Olha, eu estou vendo a aranha e não havia aranha nenhuma, ele só abriu o pote, porque isso também pode existir, certo? Isso é um fato. Via sugestão hipnótica, né? Domínio do palestrante, do pastor, do religioso, do pajé, do blá, né? Você pode realmente criar essa ilusão e todo mundo sair dizendo que viu um monstro, ou que viu Jesus, ou que viu uma lágrima correndo no olho da santa, né? Isso são fenômenos documentados, né? O filme quis mostrar aquele personagem como alguém fanatizado. Sim. Não necessariamente algo de caráter de um transtorno psiquiátrico, certo? Entendeu? Eu acho que o filme ele vai trabalhar realmente com o extremismo. Sim. O extremado, o obsessivo e o fanatizado. Né? Que, infelizmente, uma abordagem como aquela, né, religiosa, pode levar a pessoa. Né? E, tipo assim, justamente, é atualíssimo. Putz grila, né? Estamos vivendo uma teocracia às avessas, meio que o Brasil está bizarro nesse sentido, contextualizando para agora. Mas, por exemplo, eu li um livro que eu adorei, inclusive recomendo, é da Tara Westover, né, que é tipo assim, a Menina da Montanha. Esse nome é péssimo.
Mas é interessante porque fala justamente de uma menina, de uma mulher, né? Hoje mulher, mas é biográfico, né? Que ela foi criada justamente numa família. Gente, eu tô me esquecendo agora, não sei se é testemunha, não é testemunho de Jeová, não. Agora, Mormon. Pronto, de Mormon, entendeu? Só que é uma vertente Mormon, como se fosse essa cidadezinha aí, só que é o interior. Não, Amish é outra coisa, cara. É Mormon mesmo, mas o mormonismo é isso, entendeu? Eu diria que é mormonismo radical, porque tinha a figura do pai, eles eram muito caipirões, entendeu? Bem caipirões mesmo. E o entendimento que eles já tinham, o pai dessa menina, inclusive, era visto como um estranhão, entendeu? O extremo, sabe? E vinha com um leque de conspirações, sabe o quê? Não, tipo assim, o mundo vai acabar, então a gente tem que juntar gasolina aqui na fazenda, entendeu? Ele tinha toda uma ideia paranoica, bem olavista, bem paranoica, conspiratória, de que justamente o mundo ia acabar. Porque, cara, assim, como eu falei pra vocês, né? Eu vivi um pouco ali, né, na parte da minha adolescência, acompanhando a galera de determinadas redes religiosas, protestantes e tal, e aqui a gente encontrava esse tipo de fala, né? Vamos sim tocar porque os cristãos vão ser perseguidos, né? Um momento, né, a besta virá e daí vai perseguir o cristofobia, né? E os cristãos serão perseguidos, aquela coisa toda. É a ideia dos apocalípticos, né? O mundo está sempre prestes Eduardo, sem querer polemizar um pouco, mas já polemizando, isso não é exclusivo enquanto uma vertente evangélica, não. Católicos têm grupos que são assim também. Cultistas, cara. Cultistas fazem isso à torta direito. Seja isso de base cristã. Qualquer religião que seja. Então, não necessariamente cristã, isso. Tem outras religiões que também fazem isso. Às vezes nem religioso, né? Tipo assim, depende da filosofia que está por trás daquilo ali. Algumas ditas sociedades alternativas, né? Então, por isso que eu disse seita, meio que esse entendimento também de seita, né? O famoso aceita que dói menos, né? O Manson, né? Eu esqueci o nome da como é que se diz? Da ordem dele. Mas o Manson tinha uma base teórica não, filosófica, que versava sobre o nascimento de uma civilização superior e que era preciso eliminar uma determinada ordem de pessoas, sabe? Então ele trazia esse discurso mesmo, e claro, ele sendo fodão, né? Porque esses caras são ególatras. É o hippie violento. Claro. Mas eu não vou nem dizer que é hippie, porque é tenso, né? Era um hippie violento, eu digo assim, hippies, enquanto tipo, nós dizemos que era paz e amor, mas era violento. Não, ele não tinha nada de paz e amor, não, parceiro. Você não pode dizer que é paz e amor quando o cara estava querendo, no final das contas, era sim que determinada qualidade de pessoas era destinada a serem destruídas e mortas, entendeu? Então, tipo, tem nada de paz e amor. E, inclusive, eu acho que a gente está entrando novamente no que esse filme vai trazer. Isso também, né? Quer dizer, você tem um lastro moral que coloca a religião como te dando, né? Um selo, pelo menos uma carapaça, né, de moralmente superior, praticamente é a cara da maioria esmagadora das pessoas, infelizmente, né, que você tem ali o discurso da religião e você tem a prática, né, o Davi já falou nas palavras dele basicamente isso daí, né, que são os lobos em peles de cordeiro, né. Não falei que era a maioria, eu digo que, no caso, a maioria dentro do filme, que é uma abordagem crítica. Não, é a minha opinião. Não, eu já acho, Davi, que o filme, ele extrapola, certo? Propositadamente, sim, eu acho que ele extrapola. Sim. Eu mesmo tendo as minhas críticas, eu não conseguiria colocar ali como uma trama padrão, entendeu? Sim, sim. Eu consigo ver no Brasil, e principalmente também nos Estados Unidos, né, com religiosidades potentes, fortes e presentes, né, eu vejo aqueles núcleos acontecendo dissipados nas suas comunidades, mas como a trama, porque assim, ela vai para além da religião, né, então vamos com calma, né, tem ali uma tramazinha, tem uma trama psiquiátrica, por assim dizer, né, que é a do casal psicopata. Ali eu já acho que dá pra gente conversar, entendeu? Ali já tem uma coisa mais pesada. É Loucura 2, né? A modelo, não, como é que diz? Era a isca, o atirador e os modelos. Né? Tem toda uma racionalização. E tinha, além disso, tinha aquele negócio que ficou assim, meio indireto, de que o cara tinha suas manias, né? De se tinha as regras, de como as coisas tinham. Era a religião. O filme, existia um narrador enquanto o filme, né? Porque eu acho que era o próprio escritor. É o autor do livro. Vocês viram no final? O cara que faz a narração é o autor do livro.
Justamente. E ele fala isso, viu? O cara, aquilo era a religião, o cara que atirava e matava, né, o atirador, era a religião dele. Quer dizer que somente através da dor o cara conseguia chegar ter uma visão divina das coisas. Então, olha só que interessante, né? Esse filme vai falar muito da questão da ressignificação simbólica, né? Ele pega determinados símbolos e, tipo, olha a perversão desse símbolo, entendeu? Olha alguma forma de... A gente já trabalhou isso algumas vezes, né, discutindo, mas acho que esse filme, para mim, é bem claro, inclusive nesse aspecto, né? Ele vai trabalhar a palavra religião, né? Mas o sentido de religião para isso, né? Para esse cara ter essa, digamos assim, ter essa tradição, seguir esses ritos, né? Essa forma de funcionar pode ser para ele um ato de religião, no sentido de que ele tem ganhos, né? Fascínio profundo, como teria alguém dentro de um templo, né? Com seus pensamentos, na sua relação com o divino, com o espiritual, né? Assim, pode ser, claro, de uma maneira extremamente perversa, naturalmente, de uma maneira completamente adoecida, perversa, daquele casal ali, né? E isso remete à segunda pergunta, viu? Segunda Peraí, pergunta. eu peguei o embalo da tua resposta. Eu vou ter que parar na primeira, viu? Aí, Ixi, mas eu já ia para a segunda já. Não, mas não vai dar tempo, já está então, só para terminar a parte dele ali. Extrapolando aqui. Então vai ficar um bate-bola aqui no 2. Beleza. Da Cinderela Maranhense. Mas não tem pergunta rapidinha, Henrique, se tu quiser esperar. Na verdade, eu tô aqui, né? Por exemplo, eu posso fazer as perguntas, Eduardo, se tu deixar, eu posso fazer as perguntas e depois tu volta. Pronto, é o que eu ia dizer, exatamente. Pronto, o que é mais prejudicial para a humanidade dentro das religiões? A malícia, a inocência ou a providência? Credo. Cara, nenhum. Nenhum desses é mais prejudicial na religião? Nenhum. Para mim, eu são as pessoas. Eu acho que é a malícia. Não, para mim são as pessoas. Eu acho que a malícia vem das pessoas. Sim. Por isso que nenhum o prejudicial não são isso, são as pessoas, porque elas usam isso. Mas assim, a inocência, a providência e a malícia são características das pessoas. Sim, eu sei, mas cada um vai usar cada uma dessas coisas da forma como ele quiser. Qualquer um dos três pode ser prejudicial, depende de quem estiver usando. Eu acho que é a malícia. Mas aí, Davi, essa pergunta é viciada, ela já coloca 3 opções e a questão aí é mais profunda, né? Sim. Mas é interessante quanto provocação, é importante frisar isso, né? E fala em provocação. Você pode usar até outras coisas que não estão nesses aspectos aí que ele colocou para poder fazer deturpação. Você pode usar o próprio raciocínio lógico para fazer deturpação. Então, por isso que eu disse, são as pessoas. Ela vai usar qualquer artifício que ela tenha em mãos, que ela possa se valer dele para poder conseguir o que ela quer. Sim. Então pronto. Pronto, quer falar alguma coisa, Eduardo? Para eu passar para a terceira pergunta? Não, estou preocupado com o Henrique. Passa logo a pergunta, depois eu vejo. Terceira. Este filme abalou sua visão de religiosidade na sociedade ou não? Explique. Não. Eu também não. Não, não. Na verdade, para mim, eu imagino coisas piores ainda, então foi até light ali. É verdade, tem coisa pior. Né? 4. Após esse debate, para você que é ateu, mas tu meio que já respondeu já, né? Após esse debate, para você que é ateu, você sentiu sua fé no ateísmo reforçada? Não, é para mim, pô. Essa é para mim, né? Pro Henrique também. Não, mas aí que tá, são duas em uma na quarta. Para você que é religioso, você sentiu sua fé na religião reforçada ou não? Forçado? Não. Assim, eu posso ser por mim. Eu não achei reforçado, mas não nem me abalou. Reforçado, nem abalado, nem abalado. Porque assim, eu tenho uma visão muito, vamos dizer assim, séria de que isso é algo que infelizmente existe. E que sim deve ser combatido, certo? Mas assim, eu não vou desmerecer todo o trabalho de várias pessoas que estão aí arriscando suas vidas. E se eu puder falar um nome em especial, o próprio padre Júlio Lancelotti, que inclusive recebeu ameaças, mas enfim, né? Não vamos nos estender tanto. Que são pessoas que elas dedicam sua vida, não só enquanto cristãos, mas outras pessoas que dedicam sua vida à fé e a ajudar outras pessoas. Então, cara, eu não gosto muito de colocar culpa em ferramentas nem
em coisas assim, fora das pessoas. Para mim, tudo vai depender das pessoas, de como é que a mesma religião que vai fazer o cara ser um humanista, um humanitário que vai dedicar a vida para as pessoas, vai fazer o outro ser um filho da puta que vai escravizar, matar. O cara acha o artifício que ele quiser para justificar o que ele quer. Vamos dizer assim, as iscas, né, que algumas pessoas fazem, algumas usam a religião para isso, porque para eles é muito mais cômodo. Para outras, inclusive o próprio filme mostra as iscas, né, o poder enquanto influência, que é o padre, o pastor, é a influência religiosa, e a própria malícia e o sexo, né, que é o do casal. Então são as malícias e a forma como eles tentam preencher vazios de algumas pessoas. Não só necessariamente religiosas, mas a perversidade, para mim, é mostrado muito no filme. Inclusive, moldaram, vamos dizer assim, enquanto a moral de alguns personagens. Eduardo, a respeito dessa última pergunta. Não, cara, porque eu tô esperando para falar de uma vez só, porque respeito ao tempo do Henrique aí, né? Eu imagino que ele vai querer ir pros finalmente, né? Tranquilo. Henrique, então tu quer dar os teus finalmente, dar as 3 palavras e a nota? Tem tempo, peixe. Vamos ao esquema. Sim. E dar uma chegada na galera, né? Dar uma chegada saber quem é que vem aí, né? Ainda. Já veio o Samuca, né? Que falou. Também, né? Samuca de outro disse que vinha mais ou menos essa hora agora, né? 23 horas por aí. E aí, tu já quer dar as 3 palavras? Tô tentando aqui ver quais são as palavras que falaria, porque para resumir assim tá meio difícil. Dizer palavras é uma escolha, viu? Essa técnica é uma frase, como é que eu resumo isso em 3 coisas, 3 ideias principais, né? Se tu quiser mais palavras, ou se quiser uma frase, se quiser uma música, se quiser estado de dedos. A questão é resumir, vamos dizer, em 3 núcleos centrais aí, vão ser palavras, frases, enfim, mas resumir em 3 únicas coisas, para mim é meio difícil esse filme, mas vamos colocar, acho que não sei se o Eduardo me corrige aí o nome se eu falar correto, né? Transgeracionalidade. Chato assim, mas é isso mesmo, cara. A transgeracionalidade, eu acho que é uma coisa importante aí. Não sei como é que eu colocaria isso, mas eu vou colocar mais ou menos assim, a deturpação que a gente enquanto ser humano, ou a sociedade, ou um grupo, independente de qual seja, faz das questões, vou colocar assim, existenciais, humanas e morais para ganhar benefícios, para satisfazer as suas vontades. E aí engloba não só a questão religiosa, que entra na questão moral também, mas outras coisas que foi tratada no filme, como, por exemplo, as suas perversões e política, né? Entra dentro dessa questão aí. Como as pessoas vão distorcer essas coisas aí para se agradar ou para atingir suas vontades, né? Satisfazer as suas vontades. E não sei se eu coloco. Eu ia falar redenção, mas na ideia não é redenção que eu queria dar. Como é que eu posso dizer? De ter um fechamento de um passado, no caso do Arne ali, né? Pegando a ideia do Arne. Essa coisa de resolução. Massa. Acho que é melhor. Resolução, acho que é a melhor ideia, porque foi bem a ideia ali no final, que teve uma resolução dos várias coisas que estavam acontecendo ali, né, dentro de um personagem. Por isso que eu não considero ele como um herói, porque
para mim ele foi meio que não vou dizer um acaso do destino, mas ele foi ali um personagem que foi usado para fazer essas resoluções. Eu posso só fazer um pequeno porém. Se ele fosse um cara canhoto, eu podia falar mais. Eu podia falar que o diretor podia se basear nisso de um ponto de vista religioso e dizer que ele é a mão esquerda de Deus. Poderia, mas ele não fez. Ele era destro. Mas se ele fosse canhoto, a gente poderia colocar essa abordagem de semiótica. Eu não conheço, depois eu quero saber que história é essa. A mão esquerda de Deus? Beleza. É porque é aquela não só a mão esquerda, mas o lado esquerdo, que tem na hora que ele faz a separação do jogo de trigo, né? Que ele vai dizer, a minha direita vem e a esquerda vão para o inferno. Então a mão direita de Deus salva e a esquerda pune. A mão esquerda é a mão vingativa, é a punitiva. Então é uma das bases filosóficas, então, para fazer o martelo das bruxas, né? Também. Mas, cara, por exemplo, Dexter, eu acho que um dos pontos do livro é dito que Dexter era a mão esquerda de Deus, que era um serial killer que matava serial killers. Então, esse é o problema, né, cara? Ao longo da cultura, pelo menos assim, judaico-cristã, principalmente passando pela era medieval, né, ficou esse entendimento de que canhoto era do capeta, né? Sim, inclusive iam pra fogueira. Pois é, os canhotos, né? Inclusive, até pouco tempo, acho que na geração da minha mãe, na educação, por exemplo, só tinha carteira para destro, cara. Quem era canhoto era normal. Tinha que virar ambidestro, né? Não tinha um entendimento de que, na verdade, eram pessoas normais que apresentavam variações, né? Que é mais comum destro, mas o canhoto é tão normal quanto, né? Então, é porque tinha muito essa ideia ainda religiosa, com base religiosa, vamos dizer assim, exacerbada. E a esquerda é tudo comunistinha do capeta, né? Aquela história, né? Isso aí você já pegou a ideia doida, você vai enfiar o meio da história aí junto. Demônios, né? De cada dia. Não é à toa que normalmente na jurisprudência as pessoas que se formam são em direito, né? Burra, né? E esquerda, né? Não tem esquerda. Então. Pois é, acho que são essas as três. Deixa eu ver aqui. E lá no ETA? Cara, eu acho que eu vou dar 8.7. E essa quebrada, parceiro, que foi isso aí? Essa aquela barroadazinha, se liga? Eu pensei em dar 9. Aquela acoplanada, se liga, tá chovendo daquela freadinha. O que é que tu acha? Pronto, o que é que tu acha que ela não mereceu 9, 10? não, 8.7. Não, tranquilo, o que é que tu acha que ela não levou 10? Não, cara, 10 pra mim até hoje não teve nenhum filme. É doido, mano, 10 é demais. 10 pra mim não teve nenhum filme, acho que eu assisti. 10 é assunto de família, mãe, dia de soma, isso aqui é 10. É o farol. Todos os filmes que eu não dei 10 e um filme que eu não vi. Então aí complica. Foi só pra chocar, vai lá aí. O filme que eu, pra ter ideia, o filme que eu dei 9,5, eu acho que foi Fonte da Vida, cara. Caraca, maluco, que filme, parceiro. Foi um filme que eu dei 9,5, não dei 10, eu dei 9,5. Mas eu e tu, a gente ficou chorando, mano, vendo o filme. A galera saindo da sala, revoltada na metade do filme. E a gente chorando lá na sala. Cara, filme é foda, maluco, que foda. Aquilo foi muito marcante, ó, muito legal, cara. Muito marcante. Muito legal. Um filme que é 9,5, assim, por alguns aspectos, acho que pra mim, né, assim, tem questão bem pessoal aí, é agora, Doutor Manhattan lá, Você não Toy Story, Watchmen. Watchmen é muito bom, cara, adoro esse filme. Eu gostei muito da narrativa daquele filme. Muito boa. Muito legal. Sempre que eu via, sempre me deixava chocado com o final. O debate que suscita do filme é muito grande. E toda vez que eu vi o filme, eu ficava com a sensação ruim no estômago. Eu fazendo assim no pescoço, o estômago, ó. O estômago e no pescoço. Esse é o refluxo, você já é o refluxo já. Você já é o vômito, cara. Já gera um refluxozinho no Mas então,
eu ia dar 9, só que teve acho que, algumas coisinhas que eu senti que faltou desenvolver um pouquinho melhor da trama. Eu acho que entre as passagens das gerações e na parte que teve a resolução, né, que foi juntar os pedaços. Algumas coisas que eu achei que ficou um pouquinho, às vezes, um pouco forçado, um pouquinho de desconexão ali, que eu achei que dava para ter trabalhado. Tinha muita coisa para trabalhar melhor, e o cara acho que talvez quis apressar, ou não tinha tempo, eu não sei. Deu uma patinada ali em alguma coisa. Eu tirei de 0,3 aí só para dizer que faltou alguma coisa. Não, tranquilo. Mas seria 8,7 para mim. Foi quase um 9, só não foi um 9 porque realmente eu senti que faltou alguma colazinha, alguma coisa ali, para juntar ali em alguma parte. Confesso que eu não achei que o Henrique ia gostar tanto desse ponto, viu? Quase dá um 9. Confesso, Henrique. Não sei porquê, bicho, mas não achei que tu ia gostar tanto assim. Não, mas eu gostei. Assim, tem muito personagem fala da puta, você fica com raiva de muita coisa. Demais, cara. Não, mas eu achei bom por causa disso, assim, porque ele conseguiu justamente ali retratar e passar algumas coisas do nosso lado fala da puta, de humano. Então foi muito bom ele mexer com isso. E ele fez alguns paralelos com inocência, com outras coisas que eu achei muito legal que ele fez essas interrelações assim, juntando com a fala da putaria no meio da história. Então, é claro que foi bem exacerbado assim, a coisa para você ficar, né, bem visível. Mas se você pegar aquilo ali com um ponto para você olhar, tirando um pouquinho desse exagero, é muito do comum que você vê na vida. Assim, um líder filho da puta religioso que se aproveita daquela posição dele para ganhar um favor. Pelo que ele acredite na coisa toda, mas ele usa. Que não existe isso aqui, né? E é uma realidade própria da gente, né? Inteiro, né? Enfim, que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, eu achei que o filme caiu numa época realmente muito propício, assim, né? E até aproveitando para dar um gancho de direita aí, que eu queria ter falado, mas não deu tempo, né? Não sei se o Davi viu no final de The Boys, né? E The Boys cai num período de pré-votação eleitoral. Sim. E um período de extrema-direitas nazifascistas crescente no mundo, né? Cirúrgico. Pois é, né? Mas o que foi mais legal, porque tá dentro dos quadrinhos aquilo ali. Então, sim, tipo assim, algumas diferenças. O quadrinho mudou alguns pontos, mas assim, ele trouxe uma abordagem atualizada, né? Sim, mas tá lá, a essência da coisa tá lá. E o cara conseguiu, não sei se foi planejado, né, o cara fez, mas a época que caiu foi assim, parece que o cara pegou e vai ser naquela época ali, cara, eu vou fazer e vai finalizar naquela época ali. É tipo o Poço, né? É tipo o Poço quando saiu, sim, todo mundo vendo assim, cara, num momento propício, assim. Teve eu não sei se foi planejado, se realmente deram sorte, cara, mas caiu numa época, caralho, ele já há outras discussões aí nos momentos que estão acontecendo. Cara, eu acho que a própria concepção de dizer, ó, deu sinal verde para essa série, porque a gente tá vivendo o trumpismo, o mundo tá virado, viu? A temática tá lá. Agora é mandar ver. Lovecraft Country, por exemplo, né? Também tá super, tá mais atual impossível. Tá pegando fogo da ebulição que tá se trabalhando no Lovecraft Country, apesar de ser no passado, né? Por exemplo. O The Boys ali, ele não sei se talvez foi engolido mais por mexer com uma temática meio disfarçada de super-herói, né? De uma coisa fantasiosa. Não sei se engrenou. Eu acho que o The Boys é uma coisa mais heist, né? É um estilo mais tipo criminosos, assaltante de banco. É aquela coisa meio stealth, The Boys, né? Porque se um herói chegar, ele acaba com os caras. Sim. Acaba assim, ó. Entendeu? Mas eu digo assim, para ele ter sido aceito para ser. Porque ele trabalha tanto coisa. Ele trabalha a questão da hegemonia do poder, né? Com a VOT ali dominando, né, a coisa toda. Privado ainda por cima, né? Privado. Que é a cara dos Estados Unidos, né?
Pronto, justamente, entendeu? E é o quê? Que é a propaganda do que o Trump representa, né? O poder do privado, do homem que é self-made man, né? Que ele não é tanto, Sim. né? Mas Só que lá o conglomerado farmacêutico, né? Esse aqui é irônico da coisa. Fazendo uma ponte com o filme também, viu? O filme de hoje tem uma abordagem religiosa e de seitas também, viu? No filme. Sim, ou na série. Não entregando, mas dizendo que tem uma abordagem disso aí também. Lideranças canalhas, mentirosas, né? Apesar que foi mais presente na primeira temporada, mas que também é recente, né? Na segunda ele já trata um pouco mais um outro tema, mas está lá dentro também, né? Aquela coisa dos escolhidos, daqueles que são eleitos, né? Ou pela população, ou por Deus, dependendo do que você quer interpretar ali. É verdade, bem lembrado. No 1 tem isso também, mas eu acho que no 1 ele meio que pincela, no 2 eu acho que ele aborda um pouco mais. É porque no 1 pegou mais pesado a representatividade religiosa, por causa que tinha aquele culto lá, que eles iam, né, lá e tal. Foi um episódio especial, né? Um episódio que ele foi lá... Foi um episódio, né? A construção no segunda temporada, ele é aos poucos, então ele é meio cirúrgica. A temática continuou. Mas porque aí entra aquela outra igreja também na temática, né? Ela entrou também, ela continuou, só que por um jeito um pouquinho mais cientologia, né? Altamente de sal, né? A cientologia super. É complicado, tipo, a gente pincelar algumas coisas sem dar spoiler. É tipo, então, assim, Pois é. Não. Aí já é demais. Se você não assistiu, o problema é você. Ou seja, você que não assistiu, já vai querer destaque nisso. Tipo assim, Davi, lá na hora da edição tu bota assim, só um pontinho, alerta spoiler The Boys, alguma besteira. Não sei fazer essas coisas não. Então você lascou. Demais. Eu assistiu. Não, a gente nem pegou pesado, a gente já tá bem. A gente tá pincelando. Tem genérico da coisa aqui. Só tem gentleman aqui, entendeu? Não é jegue não, é gentleman. Eu estou sendo respeitoso para falar do tema sem falar exatamente do acontecimento, né? Diferente de uma certa pessoa que disse o que é que o diabo negócio preto falar no filme. Direto, né? Sem ser indireto. Mas já sendo. Pois é, cara. Do filme é isso aí. De resto, acho que vai ficar para vocês debaterem. Tem muito mais coisa, mas não vai dar para me debater. Que pena, cara. Eu vou ter que me ir, já tô até demais, já passei demais, mas uma hora aí pela sua presença.